tudo no improviso. Vamos lá de novo. Agora. Isso. Gravado nos insofismáveis estúdios da Unigran, de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que agora já tem uma ponte, mas ainda não tem aeroporto. Esse é seu podcast Direito do Mato. Eu sou o Fabrício Brown e desodorante. E vergonha na cara é igual desodorante. Quem mais precisa, não usa. E aqui é o professor Vinícius de Almeida e é tantos dias de luta que nós já tá agressivo. A agressividade do professor Vinícius, né? Ele exala agressividade. Exatamente. Eu sou o professor Fernando Machado, porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Tá certo. No meu caso foi só meu pai. É quando os dois desamparados, aí você vai ser recolhido Isso, pelo Senhor. Só falta minha mãe agora. Então, quando ela te desamparar, você morre. Pode ser. Né? Se a interpretação for Literal, né? For literal, né? Esse é o problema de interpretar literalmente. Principalmente o Antigo Testamento. Né? É. Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos, alegres e confiantes na esperança da salvação para trazer a você mais um episódio do seu podcast Direito do Mato. E esse aqui é o momento da nossa gratidão, o momento em que nós devolvemos para o universo todos os agradecimentos daquilo de bom que vem até nós, né? Agradecemos a você, irmão e irmã que nos ouve, que nos acompanha, que sempre traz o seu carinho em forma de contato conosco. Agradecemos a Unigran, que nos disponibiliza esse espaço e agora com os novos fones de ouvido que nós acabamos de receber aqui, né? Não estamos mais sofrendo descargas elétricas aqui no nosso cérebro. E agradecer principalmente ao Paulo, nosso amigo, irmão, que está sempre aqui conosco, nos auxiliando e coordenando esta equipe que permite com que esse projeto chegue com qualidade de áudio e vídeo para você. E para conhecer mais dessa qualidade... Ah, é verdade, faltou o drone. Hoje o drone não veio, tá ventando demais. É. E para acompanhar essa qualidade, é só acompanhar o Projeto Direito do Mato nas redes sociais. Confere nosso perfil no Facebook e no Instagram. E também a gente tá com os episódios passados todos disponíveis, e esse também, né? Todos disponíveis nas redes de streaming como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. No nosso canal do YouTube, que inclusive se você está assistindo, já deixa um like, já deixa uma curtida, se inscreve e ativa o sininho para receber novas notificações. E a única coisa que o Direito do Mato está devendo é abrir o cu, né? tô sabendo dessa Você não tá parte. sabendo do cu, não? A rede social, a nova lá. Vamos deixar pro nosso pessoal do departamento de marketing, que é um pouco mais moderno, para abrir o cu deles. E enquanto isso, na enfermaria, vocês podem adquirir e comprar uma de nossas canecas também para contribuir com esta maravilhosa obra do Senhor, disponíveis em todas as plataformas e marketplaces existentes em algum momento da vida de vocês. Se vocês não acharem nas Casas Bahia, manda uma mensagem no Instagram que a gente dá um jeito de entregar para vocês, mediante pagamento. Depois vocês reclamam por que o Paulo não deixa fazer ao vivo, né? Bom, tá certo. Irmãos, Não é que ele não deixa, é que nós somos muito preguiçosos para fazer ao vivo também. Tem isso, né? Vamos dar início aqui a mais um episódio, então, do nosso Direito do Mato. Nossa primeira notícia é uma notícia que vem aqui do nosso estado, Mato Grosso do Sul. O homem é preso por estar devendo mais de 7,2 milhões em pensão alimentícia em MS. Na última semana, morador de Aral Moreira, 372 quilômetros de Campo Grande, foi preso por dever mais de 7,2 milhões em pensão alimentícia. Ele estava foragido por conta da dívida. Eu também estaria no lugar dele, né? De acordo com a Polícia Civil, o suspeito já era monitorado por conta da ordem de prisão, expedida pelo Judiciário. Também foi determinada a apreensão da caminhonete dele, uma L200. No entanto, a caminhonete tinha sido leiloada e arrematada por uma outra pessoa. O proprietário não repassou o veículo e foi identificado que a L200 está no Paraguai. Ainda será cumprida a apreensão da caminhonete. Ao todo, a dívida é somada em R$ 7.297.202,81 e aumentando a cada dia. A pergunta que nós fazemos, e certamente o irmão e a irmã que nos ouve também, é qual é o valor dessa pensão, né? E quantos filhos são, né? E quantos filhos são, né? E há quanto tempo ele não paga, né? Para chegar nesse... Pensão alimentícia, né? É que
Isso aí não, vai sair na gravação, Paulo, essa fala? Pergunta aos senhores aqui qual é o IMC dos filhos, né? Essa fala minha agora está saindo na gravação também. Exatamente. Porque pensão alimentícia, IMC, 7 milhões devendo. Deve ser um IMC semelhante ao nosso, Paulo, excluindo o professor Vinícius que não come carne, né? Bom, aqui, para falar sobre a execução da dívida de alimentos, né? Então, a execução da dívida de alimentos. Os alimentos, uma vez reconhecidos a sua obrigatoriedade pelo Poder Judiciário, eles devem necessariamente ser cumpridos. O ideal é que a questão dos alimentos seja pactuada de comum acordo, né? Levando-se em conta a necessidade de quem recebe, a possibilidade de quem paga, né? Da melhor forma para conseguir trazer esse equilíbrio. Uma vez feito isso, fixa-se os alimentos e o alimentante é obrigado a pagar, ele não pode se esquivar disso. Então vamos dar início agora ao nosso quadro Perguntas e Respostas para o professor Fabrício. Esse é um quadro novo que acabou de começar. Nem o professor Fabrício está sabendo desse quadro, nem o Vinícius, nem o Paulo. Esse quadro é o seguinte, professor Fabrício. Eu vou fazer perguntas que uma pessoa comum do povo faria, um cliente perguntaria, e você vai respondendo essas perguntas então, para quem está nos ouvindo. Pode ser? Pode Aquelas sim. perguntas que muitas vezes acabam sendo ali um certo senso comum no âmbito do direito de família. Eu vou fazendo as perguntas e você vai respondendo, certo? O professor Vinícius também pode fazer alguma pergunta. O Paulo também, se tiver alguma pergunta que sempre quis fazer sobre pensão, pode fazer para o professor Fabrício nesse momento. Ou para mim, repasso para o Fabrício. Tem alguma vinheta aí, Paulo, que a gente pode utilizar? Tá, então a vinheta que você achar cabível, você providencia depois para nós. Aí bem no exato momento... Que na edição que não... Aí o Paulo fala nesse exato momento e o Fernando fala em cima do exato momento da vinheta. Exato. Deu Então, certinho. vamos lá. Professor Fabrício, é verdade que a pensão só pode cobrar os últimos 3 meses? Depende. Essa responde todo mundo, né? Você pode cobrar, na verdade, os últimos 2 anos, né? De atraso. Se você ainda não ingressou com a execução, por que os últimos 2 anos? Porque os alimentos prescrevem com 2 anos do seu vencimento. Então, o prazo prescricional. Então, você não tem mais como cobrá-los judicialmente. Essa questão dos últimos 3 meses é o que fundamenta o pedido de prisão. Os alimentos vencidos nos últimos 3 meses, eles dão razão para o pedido de prisão. Os alimentos vencidos há mais tempo, eles não justificam o pedido de prisão. Então, você teria, se a pessoa tem uma dívida aí de 2 anos, ela iria fazer o pedido da prisão fundamentado nos últimos 3 meses e a cobrança do restante. E é claro, dos últimos 3 meses e aqueles que forem vencendo ao longo da execução da cobrança. Por isso tem essa questão dos 3 meses. Se eventualmente o devedor paga ali esses 3 meses mais próximos, ele... Por isso que tem devedor que faz isso, atrasar 1, 2, nunca deixa atrasar 3. Chega no 3º, ele paga tudo, para evitar que se justifique o pedido de prisão dele. Então, agora neste caso, para chegar a 7 milhões, essa pessoa já foi pedido na execução, foi pedido a prisão e etc. Ele está fugindo e só tem aumentado. Então, por isso que chegou nesse valor todo aí. E se o devedor vier a ser preso por esse até 3 meses, o juiz perdoa a dívida? Fala assim, já passou 3 meses, não precisa mais pagar, não. É porque ele é determinada a prisão civil dele, ele vai ficar preso por até 90 dias, mais ou menos, é a determinação que o juiz vai dar, e depois ele vai sair. A dívida não está perdoada, ele continua devendo, só que ele não pode mais ser preso por aquela dívida. Ele pode ser preso novamente se continuar atrasando outros alimentos que vierem a se vencer. Agora, por aqueles alimentos ele não pode mais ser preso, aí tem que forçar a execução normal. Então, no caso do cidadão aqui lá de Aral Moreira, ele, se não tiver esses recursos ou a possibilidade de negociar essa dívida, pelo menos estabelecer uma regularidade aí, ele vai ficar preso pelos 90 dias, depois vai ser liberado. Então, vamos para a nossa segunda pergunta. Se o filho está
estudando, cursando o ensino superior, ele tem direito de receber a pensão além dos 18 anos? Então, isso é uma lenda, né, de que as pessoas falam assim, a minha obrigação vai só até os 18 anos. Fez 18 anos, não tenho mais obrigação nenhuma em pagar alimentos. Na verdade, o que termina com os 18 anos é o poder familiar. Não há mais o poder familiar dos pais sobre os filhos. Isso termina. Agora, o Código Civil coloca uma responsabilidade na relação de parentesco. Os alimentos são devidos entre os parentes, né, na questão da filiação. Dos pais devem para os filhos e os filhos também devem para os pais em determinado momento. Aquele que estiver precisando pode pedir alimento para os outros. Então, não termina automaticamente. Então, não é porque fez 18 anos, termina a obrigatoriedade e não pode pagar. E alguns incorrem nesse erro, param de pagar, né? Aí vem a execução e aí ficam desesperados, ficam bravos, achavam que tinha já acabado a obrigatoriedade, né? O que justifica após os 18 anos, né? O alimentando, ele tem que comprovar agora a necessidade. Com menos de 18 anos, eu presumo a necessidade dele, eu não preciso provar a necessidade. Eu vou entrar só numa questão de qual é o valor dos alimentos, mas que ele precisa, ele precisa. Aí eu vou entrar numa questão qual que é esse valor desses alimentos. Agora, com mais de 18 anos, tem que provar que precisa. Precisa para quê? Não está trabalhando por quê? Está estudando, está fazendo faculdade, etc. Não pode trabalhar, não tem renda suficiente, tudo isso. Aí há a possibilidade de haver uma modificação do valor dos alimentos para menor, até mesmo para maior, ou, né, se aí a pessoa fez 18 anos, não trabalha, não estuda, não faz nada também, até quando que vai esses alimentos, né? Daí o alimentante também pode cessar o pagamento dessa obrigação, porque a pessoa não está fazendo nada porque não quer, tá? Mas não termina automaticamente com os 18 anos, tá? É necessário para terminar, entrar com uma ação de exoneração de alimentos ou então de revisão do valor dos alimentos. Aí é claro, a partir do momento que o alimentante tem renda própria, né, ele pode se manter, independente de ainda estar estudando ou não, o próprio alimentante pode pedir a exoneração, fazer essa prova. Aliás, quando fixada a pensão, tem como mudar ela ou é só nessa situação depois que ele atinge a maioridade? Essa sentença que determina o valor da pensão, ela, tanto que a doutrina e a própria jurisprudência, né, ela não faz uma coisa julgada material, né, porque é uma questão de fato que percorre ao longo do tempo. Então, toda vez que houver uma modificação das questões de fato que autorizem a alteração do valor da pensão, pode pedir a revisão dessa pensão. É uma outra ação para pedir a revisão dessa pensão. O que autoriza? Né? O aumento da necessidade do alimentando, daquele que está recebendo os alimentos, aumentou a necessidade dele, isso é devidamente comprovado, ou a diminuição da possibilidade do pagamento do alimentante. O alimentante tinha um bom emprego, tudo, tinha capacidade de pagamento, perdeu o emprego. Hoje ele não tem mais trabalho, né? E aí ele conseguiu um outro trabalho, mas está ganhando metade do que ele ganhava antes. Ele não tem condição de manter no mesmo patamar, sem prejudicar também o seu sustento. Ele pode pedir uma revisão desses alimentos, porque houve uma modificação na sua possibilidade. Então, toda vez que houver a modificação da necessidade de quem recebe ou da possibilidade de quem paga, você pode pedir, né? Agora, é claro, vai depender de quanto que estava sendo pago. Às vezes a pessoa ganhava muito, mas já estava pagando pouco. Agora diminuiu, não quer dizer que tenha que diminuir o valor dos alimentos, dado essa questão. Próxima pergunta para o professor Fabrício. A pensão será sempre fixada em 30% da renda daquele que paga, do alimentante? Não tem lugar nenhum na lei que fala isso. 30% do salário mínimo e tal. E é outra lenda urbana que cai no cancioneiro popular. Na verdade, os alimentos são fixados com base nisso, né? A necessidade de quem recebe, a possibilidade de quem paga. Se for o Éder Militão, ele pode pagar um pouco mais. Pode, um pouquinho mais. Um pouco mais. Não muito. Do que nós. Talvez. Agora, se for nós, aí a gente tem que dar um jeito, tá? Então, esses 30% é que, pensa, a pessoa tem ali um filho, então, 30% do salário mínimo. Como se fosse grande coisa, né? O nosso salário mínimo aí. Então, fixam com base nesse valor.
O que é interessante do valor dos alimentos, os alimentos eles podem ser pagos em dinheiro, mas também com outras prestações. Por exemplo, ele paga tantos reais em dinheiro, né, referente a vestuário, alimentação, lazer, né, e também paga o plano de saúde do filho e paga a escola particular. Então, além do valor em dinheiro referente a alimentos, ele está pagando o que chama de alimentos in natura. Está entregando ali o plano de saúde para custear a questão da saúde e também pagando a educação. Né? E tem várias questões específicas, né? Se obriga com a mensalidade, um dos pais se obriga a pagar a mensalidade, outro em pagar o material. Isso vai de toda uma negociação de como poder fazer isso. Então, às vezes pode especificar do que só o valor eu vou entregar X em dinheiro e mais nada, ou esse tanto de dinheiro, mas a pessoa tem um plano de saúde porque trabalha e tal, coloca como dependente do plano de saúde, querendo ou não, faz parte, né? Porque os alimentos, eles vêm alimentação, vestuário, moradia, educação, lazer, saúde. Né? Então, engloba tudo isso a questão dos alimentos, não é só se alimentar. O termo alimentos aí parece que limita, mas engloba tudo isso. Então, a forma de pagar também pode ser bem distribuída e estipulada. E a última pergunta. Se o filho é menor, o que o pessoal do direito penal chama de menor, e ele começa a trabalhar, ou estagiar, ou se casa, o dever de pensão, ele acaba? Se o filho menor começa a estagiar e trabalhar, não acaba. Porque até os 18 anos tem o poder familiar, tem a obrigação, etc. Não acaba. Agora, se o filho casar, porque daí ele atinge a sua capacidade absoluta, se o filho vier a casar, e o mais importante não é só o casamento, ele ter condições de se manter, aí cessa a obrigação, porque ele já tem capacidade para todos os atos da vida civil, então ele assumiu o casamento, e ele só casou antes dos 18 anos, com mais de 16 anos, porque houve autorização dos pais, né? Então, se os pais vão autorizar alguém para casar, tomara que tenha condição de se bancar. Aí perderia direito aos alimentos. Então, esse foi o nosso quadro Pergunte ao Professor Fabrício. Da próxima vez, vamos combinar isso. Que vai ter umas perguntas que eu não sei a resposta. Aí a vinheta, Paulo. Deixa espaço para a vinheta. Isso. Aí já resolvi. Agora tem que achar essa porra dessa vinheta em algum lugar, Paulo. Agora vai ter que achar. Exato, Uhum. É bom trabalhar com pessoas sem noção, né? E agora a nossa próxima notícia. União estável não exige fidelidade, diz STJ após julgar caso de homem que teve 23 filhos com 7 mulheres. Tem uns heróis, meu Deus do céu. Os deveres de fidelidade e lealdade numa relação amorosa não são necessários para configurar uma união estável. Foi esse o entendimento da terceira turma do STJ ao julgar o caso de um homem que teve 23 filhos com 7 mulheres diferentes, enquanto mantinha a relação com a autora da ação originária. Será que é ele que deve os 7 milhões de pensão? Olha... pode ser, né? Pode ser mesmo. Um litisconsórcio ativo para entrar com a execução. É quase uma ação coletiva, tem que ter um representante, substituto processual. A relatora do caso reconhece que os deveres de fidelidade e lealdade podem ser importantes para impedir o eventual reconhecimento de relações estáveis e duradouras simultâneas, concomitantes ou paralelas, já que a monogamia é condição para essa configuração. Contudo, os autos tratam da relação de um homem, um empresário lagoano, conhecido como Severino da Bananeira. Você deixou esse o nome dele de propósito, né? Para que eu... Foi o Vinícius que fez o roteiro. Foi o Vinícius. Eu vou ler de novo. Um empresário alagoano conhecido como Severino da Bananeira, já falecido, que vivia uma relação estável com a autora da primeira ação, mas mantinha casos extraconjugais e era formalmente casado com outra mulher. Por isso, ao analisar o recurso movido pela esposa, a ministra destacou que esses deveres não são relevantes na hipótese em que as relações estáveis e duradouras são sucessivas, iniciada a segunda após a separação de fato na primeira, e na qual os relacionamentos extraconjugais mantidos por um dos conviventes eram eventuais, não afetivos, não estáveis, não duradouros e, bem assim, insuscetíveis de impedir a configuração da união estável.
O entendimento de Nancy Andrighi foi seguido por todos os ministros da turma, formulando o entendimento em decisão unânime. É muita saúde, né? O senhor Severino da Bananeira, ele Lá realmente... É lá do Alagoas, então... Não tô vendo. A quinta série é foda. Aqui é interessante o que aconteceu assim. O Severino era casado, separou-se de fato, como o brasileiro gosta de separar, né? Ele simplesmente sai de casa. Juntou as roupas e foi embora. Sai de casa sem fazer o divórcio como deveria fazer. Então, separação de fato, não de direito. E depois teve um outro relacionamento, né? Duradouro, estável, etc., durante vários anos, com quem também teve filhos, né? Que daí a discussão se isso configuraria não união estável. E pelo que dá para entender é que vários filhos aqui não queriam que fosse reconhecida a união estável, né? Alegando essa quebra do dever da fidelidade. Porque reconhecendo a união estável, uma das mulheres teria direito a uma parte maior da eventual herança que o senhor Severino da Bananeira deixou. Daqueles bens adquiridos onerosamente após a união estável, ela seria meeira, né? Sim. E também herdeira da parte particular, né? Dos bens particulares. Seria dividido com os outros 23 filhos. Porque, assim, do primeiro casamento, quando há separação de fato por mais de 2 anos, então você tem o rompimento daquele vínculo. O que pode ter é uma confusão de patrimônio, porque se tem patrimônio ali do casal, você não faz o divórcio, ele ainda está no nome dos dois. Então, aquele patrimônio é daquele casal. Só que depois da separação de fato, outros patrimônios que ele vem adquirir... Então, aqui é possível que a ação tenha sido movida pela ex-esposa, que ainda legalmente casada, porém separada de fato. Pode ser. Porque ela tentando desconstituir a união estável posterior para que todos os bens que ele tenha adquirido... E não sei se alguém consegue adquirir um bem ainda com 23 filhos. Porque... Depende do Severino da Bananeira, se não é igual o cara de Aral Moreira não paga pensão. Aí ele pode ser. Ou também do preço da bananeira, né? Essa bananeira tá cara a banana nanica, né? Você depende vendendo a cotação. Bom, ele já faleceu, ele não está vendo a briga, né? Sim. Então, provavelmente, isso é uma briga de herdeiros ali instalada entre a viúva da união estável e a ex-esposa, né? E se ele tivesse feito o divórcio na época, essa briga não estaria existindo. Provavelmente. E aqui traz aquela velha discussão que tenta ainda definir o que vai fazer com ela, juridicamente ou não, que é o concubinato, né? Nesse caso, não houve o concubinato, que foi posterior, né? Ele terminou o casamento e depois iniciou uma união estável. Mas assim, na partir da segunda união. Mas não houve concubinato porque não houve duas uniões. Não foi simultâneo. Ele teve uma união duradoura, que é esta união que foi reconhecida, e vários outros casos extraconjugais, conhecido popularmente como serviço sem nota ou outros termos aí que se utilizam de forma corriqueira. Tanto que a ministra ela coloca lá que os deveres de fidelidade e lealdade podem ser importantes para impedir o eventual reconhecimento de relações estáveis e duradouras simultâneas, concomitantes ou paralelas. Então, aí nesse caso, então você tem 2 uniões duradouras, concomitantes, simultâneas. Aí eu tenho que ver, né, o casamento vai prevalecer sobre a outra. Agora, nesse caso, uma não. união estável e casos esporádicos não... É tipo lá cerca, então... O cara tem esposa e algumas namoradas. Não desconfigura. O amor ainda prevalece. Severino da Bananeira é uma pessoa que amava demais. Amava. E ele precisava demonstrar isso. Amava por todos. Não, ele não conseguia se controlar. Agora, deve ser legal o Natal em família, juntar os irmãos. E quando é assim, uma cidade pequena da Lagoas, todos se conhecem, todos próximos ali, né? É o que torna ainda mais interessante um caso como esse, né? É verdade. Deve ser... É questão de pesquisar. Só que as notícias do STJ omite o número quando é questão de família, a gente não consegue descobrir os detalhes sórdidos.
dessa questão. Ficaremos apenas no imaginário. É isso aí, minha gente. Então, em homenagem ao senhor Severino da Bananeira, encerramos mais um episódio do Direito do Mato, reiterando aqui os nossos agradecimentos a Unigran, Paulo e principalmente a você, irmão e irmã, que nos acompanha nesta caminhada que nós trilhamos semanalmente neste projeto do Direito do Mato. E reiterando também aquele convite para conhecer mais o projeto Direito do Mato, acompanhando a gente nas redes sociais e também vendo os episódios passados. É isso aí, pessoal. Adquira uma de nossas canecas. Ajude a preço de banana, é isso aí. Compre uma das nossas canecas, nos ajude nessa grandiosa obra do Senhor. Dá essa força, Natal tá aí, tá chegando, e nós precisamos deste auxílio. A gente já pediu o BPC, mas foi indeferido. Então, adimplentes ou inadimplentes, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.